Vou estar ministrando sobre salvação. Hoje eu vou estar falando sobre salvação. Pega aí seu caderno, sua folha e escreve aí. Tema: salvação. Tá sem caneta? Aqui, ó, foi pegar, né? Hoje eu quero abrir um leque sobre esse tema, que é um tema extremamente importante e na verdade é um tema que praticamente é a base de tudo o que vai acontecer aqui hoje e amanhã, tá? Salvação. Quem aqui crê que é salvo? Aquela perguntinha, né? Quem aqui crê que é salvo? Já parou assim para pensar, cara? Salvo? E a Bíblia fala muito de salvação. E tudo que Deus vai fazer na nossa vida vai ser a partir da salvação. Só que hoje, primeiramente, eu quero que você entenda sobre salvação, né? Porque muitas vezes se tem um entendimento muito raso sobre o que é a salvação em Cristo Jesus. Então, e a gente, irmão, eu gosto de Bíblia, então se prepare aí que você vai abrir Bíblia para lá, Bíblia para cá, tá? Eu vou fazer algumas perguntas e dentro dessas perguntas a gente vai desenvolver aquilo que de fato precisa ser ministrado hoje. A primeira coisa que a gente tem que entender, primeira pergunta: qual o desejo de Deus para todos os homens? Qual o desejo de Deus para todos os homens da face da terra? Essa é a primeira pergunta. Abra sua Bíblia em primeira carta de Paulo a Timóteo, no Novo Testamento, no capítulo de número 2. A gente vai fazer perguntas e a Bíblia vai nos responder. Amém? Amém. Primeira carta de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 1. Lá no Novo Testamento, quase praticamente no final da Bíblia. Eu espero vocês abrirem. Primeira carta de Paulo a Timóteo. O irmão do lado aí que já abriu, que quiser, pode ajudar o irmão da esquerda, da direita. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1. Você vai sair daqui dessa essência cheio da palavra de Deus. Amém? Amém. Podemos prosseguir? Vamos lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, fala assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Amém? Anota aí no seu caderno, na sua folha, aí, 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 1. Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Primeiramente,
desejo de Deus para todos os homens. Versículo 4 que a gente leu. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, o desejo de Deus para todos os homens é que eles sejam salvos e que eles cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso que Deus enviou seu Filho, seu único Filho, chamado Jesus, para resgatar todos os homens da face da terra das trevas. Aleluia. Sim, verdade. Isso é simples. Esse é a primeira coisa que a gente precisa entender. Que o desejo do coração do Pai, quando Ele olha para a terra, quando Ele olha para a humanidade, o desejo de Deus, quando Ele olha para alguém, e não importa como é que esteja a pessoa, pode ser uma prostituta, pode ser um pedófilo, pode ser um assassino, pode ser um traidor. O desejo de Deus é que aquela pessoa seja salva e que ela chegue ao conhecimento da verdade. Glória, é isso aí. Obrigado, Jesus. Por isso que nós, como igreja, eu me coloco como igreja, nós temos um dever de orar por todos os homens. Seja aqueles que estão na política, sejam aqueles que exercem influência sobre nós. Nós, como igreja, temos o dever de orar por esses. Por quê? Porque quando a gente ora pelo ímpio, isso agrada a Deus. Perante Deus, isso é agradável. E a Bíblia fala que a gente deve orar por estes, para que esses que exercem autoridade, a gente possa ter uma vida tranquila e pacífica, com toda dignidade e piedade. Então a oração da igreja, ela tem influência na vida do ímpio. Ela tem influência na vida daqueles que exercem autoridade. E nós devemos orar por eles, porque o desejo de Deus é que eles sejam salvos e que eles cheguem ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus para a sua vida é que você seja salvo. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E é por isso que Jesus, antes de voltar para o Pai, disse: olha, vão e preguem o Evangelho a toda criatura, porque quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ponto. Aleluia. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Qual o desejo de Deus para todos os homens? Que eles sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aí agora eu faço uma segunda pergunta. Por que eu preciso ser salvo? Por que você precisa ser salvo? Por quê? Por que Deus quer me salvar? Porque eu preciso ser salvo. Aí eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Salmo, no meio da Bíblia, capítulo de número 51. Salmo 51, versículo 4. Se você achou, ajuda o irmão do seu lado. Escreve no seu papel aí, na sua folha, no seu caderno, Salmo 51, versículo 4. Quando você escreve, é mais fácil para memorizar. Glória a Deus. O ato de escrever te ajuda a guardar, te auxilia a guardar. Se você for pegar minha Bíblia, irmão, ela é toda rabiscada, toda escrita. Mas aquele ato que eu faço me ajuda a compreender as Escrituras e a guardar as Escrituras no meu coração.
Salmo 51, versículo 4. Amém? Amém. Por que eu preciso ser salvo? Davi fala o seguinte: Davi aqui tinha pecado. Davi foi o maior rei de Israel. Aqui ele tinha pecado, ele tinha cometido adultério. Ele tinha ido para a cama com a mulher de um dos servos, dos soldados mais fiéis dele, que era Urias. E além de pegar a mulher do cara, ainda mandou matar o cara. E esse cara era o cara ainda segundo o coração de Deus. E aí Salmo 51, versículo 4 fala assim: contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar. Versículo 5: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Amém? Amém. Depois, se você quiser mais tarde, em casa, ler o Salmo 51. Mas olha para mim. Por que eu preciso ser salvo? Porque eu e você nascemos pecador. Eu e você já nascemos pecador. Eu e você já nascemos com uma natureza pecaminosa. E essa natureza é a natureza que nós herdamos de Adão, o primeiro homem que pecou contra Deus. Por causa do pecado de Adão, por causa de Adão, o primeiro homem que pecou lá no jardim do Éden, a partir dele, todos os homens que nasceram, eles começaram a nascer com a semente do pecado. Eles começaram a nascer com a natureza pecaminosa. E pelo fato do homem ser pecador, ele necessita da salvação em Cristo Jesus. Então, por que eu preciso ser salvo? Por que você precisa ser salvo? Porque você é pecador desde o ventre da sua mãe. Nós possuímos uma natureza pecaminosa. Nós já temos a tendência para o mal. Nós já temos uma inclinação para o mal. E o cara que me falar, por mais educado e culto que ele não seja, e ele me falar que não tem, eu falo para ele que é mentira. Porque nós temos desejo de fazer o mal. Nós pensamos em fazer o mal. Nós falamos o mal. Nós constantemente estamos realizando coisas que desagradam e ferem os princípios de Deus. Deus não criou o homem pecador, mas o pecado e a morte entraram no mundo como consequência da desobediência de Adão. Deus não criou o homem pecador. Deus não criou nem a morte. Só que quando Adão peca contra Deus, desobedecendo a Deus, ele abre um portal. E a partir dali a morte entra no mundo. Porque Deus falou para ele: Adão, se você me desobedecer, você vai morrer. Se você pecar, você vai morrer. Então nós nascemos já condenados à morte, porque nós somos pecadores. E é por isso que eu e você precisamos ser salvos. A salvação em Cristo Jesus é a única solução para a sua vida. Aleluia. É a única solução para a sua vida. É a única. Porque essa natureza pecaminosa, o pecado, cara, ele já habita dentro de nós. Essa natureza, a nossa carne, ela nos influencia e nos leva a viver uma vida contrária ao que Deus quer, uma vida que desagrada a Deus. Então, a gente precisa ser salvo, não porque a gente ouve muito falar isso. Aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Aceita Jesus, senão você vai ser condenado. Essa é uma verdade?
É uma verdade. Porém, a gente precisa ser salvo tanto para essa vida como para a eternidade. Amém. Nós precisamos ser salvos por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa do pecado que habita dentro de nós, por causa do pecado que nos escraviza já nessa vida. Deus não quer que eu e você vivamos uma vida escrava. Deus quer que você e eu vivamos uma vida livre, porque essa foi o propósito de Deus quando Ele criou o homem. Deus criou o homem para ser livre. Deus criou o homem para ser governo. Deus criou o homem para ser cabeça. Só que quando o pecado entrou, ele manchou a imagem que Deus colocou dele no homem. Então, a salvação em Cristo Jesus, ela transforma a nossa vida tanto nessa vida terrena, como nos salva na eternidade. Sim, Deus. Ué. A salvação em Jesus é a solução para a nossa vida terrena e para a nossa vida eterna. Sim, é verdade. Amém. Glória a Deus. Por isso que eu falo que a única solução para a sua vida é a salvação em Cristo Jesus. Verdade. Amém. Glória a Deus. E essa manhã eu quero que você entenda isso. Entenda isso. É bom. Deus quer te salvar, Deus quer que você viva aquilo que Ele preparou para você na eternidade, mas Ele quer te prosperar já nessa terra. Ele quer que você seja governo aqui já nessa terra. Ele quer que você estabeleça o reino dele já aqui nessa terra. Mas você só vai conseguir sendo salvo nele. Sim, verdade, Pai. Aleluia. Por isso que eu e você precisamos ser salvos. Isso aí. A salvação em Cristo Jesus é o remédio para a doença que se chama pecado. Pecado? Eu e você, não. A gente é pecador. A gente não presta. A gente não presta. Você não presta, eu também não presto. Eu estou aqui e Deus e eu sei das minhas fraquezas. E não é porque eu me converti a Cristo Jesus, estou aqui pregando para você que eu não tenho vontade de fazer um monte de coisa que não é para fazer. Eu tenho vontade, meu irmão. Só que, como eu sou salvo em Cristo Jesus, eu tenho autoridade para chegar para a minha carne e falar não. Tenho vontade de fazer, de falar muitas vezes um monte de merda. Por quê? Porque a minha carne, o mal está dentro de mim. Fazer o que desagrada a Deus sempre está dentro de mim. Só que eu sou salvo em Cristo Jesus. E por eu ser salvo em Jesus, eu sou livre e eu tenho autoridade para dizer não, carne. Não. Isso aí. Agora quem governa o meu eu sou eu pelo poder do Espírito Santo. Isso aí. Que habita dentro de mim. Verdade. Aleluia. E isso tudo é resultado da salvação em Cristo Jesus também. Isso aí. Agora, eu faço uma terceira pergunta. O que é salvação? Eu estou falando que eu preciso ser salvo, mas o que é salvação? O que é salvação? Quando a gente fala de salvação, salvação é um termo que possui muitos significados, possui vários significados. E no grego, salvação aponta para cura, recuperação, remédio, livramento, redenção. No hebraico, aponta para segurança e está ligado à certeza interna de que o homem está salvo, livre de um grande mal. Então, quando eu falo de salvação, salvação ela é um pacote de coisas que Deus faz na vida do homem. Salvação não é só uma coisa em específico. Salvação ela é um pacote de coisas, como por exemplo, justificação, libertação, cura, regeneração, vida eterna e etc. Salvação é um pacote de coisas.
Quando Deus liberta uma pessoa, Ele está salvando aquela pessoa. Quando Deus cura uma pessoa, Ele está salvando aquela pessoa. Quando Deus justifica uma pessoa dos seus pecados, Ele está salvando aquela pessoa. Isso. Quando Deus regenera, faz a pessoa nascer de novo, Ele está salvando aquela pessoa. Quando Deus libera a vida eterna para aquela pessoa, Ele está salvando aquela pessoa. Glória a Deus. Porque a salvação é um pacote de coisas que Deus faz na vida do homem. Aí. Quando Deus prospera um homem, é porque Ele salvou aquele homem. Porque a gente acha que a obra de Deus é só na nossa vida espiritual, mas não. A salvação em Cristo Jesus alcança nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Isso aí é verdade. Amém. Aleluia. Quando Deus salva uma pessoa, Deus transforma a vida espiritual daquela pessoa, Deus transforma a vida emocional, a forma de pensar daquela pessoa e transforma a vida física daquela pessoa. Isso, verdade. A salvação de Deus em Cristo Jesus alcança a nossa vida por completo. Sim. E isso a gente precisa entender. Quando Deus restaura a sua família, é porque Ele te salvou. Aleluia. Sim, Deus. Salvação é um pacote de coisas de Deus na vida na nossa vida. Quando Deus fala, eu te salvo, aí quando Ele fala, eu te salvo, aí vem um pacote de coisas: cura, libertação, justificação, prosperidade, quebra de maldição. Tudo isso vem sobre a nossa vida pelo poder do sangue de Jesus. Sim, verdade. Aleluia. E isso é salvação. Sim. Quando Jesus estava aqui na terra, Ele salvava as pessoas, curando as pessoas. Ele salvava as pessoas, libertando as pessoas. A gente precisa entender e mudar nossa mentalidade que Jesus veio para nos dar uma vida plena. De que Jesus veio para nos dar uma vida abundante. Que Jesus veio para nos dar uma vida de governo. Para que a gente esteja por cima e não mais por baixo. E pare de viver como pessoas medíocres. Pare de viver como pessoas miseráveis. Miseráveis espirituais, miseráveis emocionais, miseráveis fisicamente. Não é essa a obra de Cristo Jesus na nossa vida. Quando Jesus fala, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena. Tem tradução que fala em vida em abundância. Sim. O Senhor não te salvou, não me salvou para nós termos uma vida comum. O Senhor nos salvou para nós termos uma vida plena em Sua presença, uma vida abundante em Sua presença, sem falta de nada. Obrigado, Senhor. E isso a gente precisa entender, irmãos. Sim. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 3. João capítulo 3, verso 1. Escreve aí na sua folha, João 3, versículo 1. João 3. Amém? Fala o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele.
Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quando a gente fala sobre salvação, um fator principal da salvação é o novo nascimento. Uma pessoa é salva em Cristo Jesus no momento em que ela nasce de novo. Sim. E Jesus foi bem simples e objetivo aqui. Ele estava conversando com um homem chamado Nicodemos, fariseu da religião judaica, um homem que conhecia a lei, um homem que conhecia o Antigo Testamento, um homem que era referência no meio do povo, um homem que era autoridade no meio do povo de Israel na época. E Jesus chega para aquele cara e fala: olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Aí a gente entende que salvação, nascer de novo, não é eu entrar para uma religião. Salvação e nascer de novo não é eu entrar para a igreja. Salvação é eu nascer de novo. Ponto. Salvação não é eu entrar para a igreja e mudar, parar de fazer certas coisas e mudar a minha forma de vestir, né? Colocar calça larga, colocar isso, aquilo, se eu não me converti lá dentro. Então, a gente precisa entender que o fator principal da salvação, cara, é nascer de novo. Toda pessoa que é salva em Jesus é porque ela nasceu de novo. Isso aí. E não interessa o nível de intelectualidade, não interessa o nível de conhecimento que ela tem, não interessa se ela é autoridade, se ela é renomada. Se ela não nascer de novo, ela não pode ver o reino de Deus. Aí. Se você não nascer de novo, você não pode ver e experimentar o reino de Deus. Essa é a verdade. E aí Nicodemos se admira com aquilo e pergunta a Jesus: mas como é que pode um homem nascer sendo velho? E o cara era mestre em Israel. Mais pra frente Jesus fala para ele: cara, você é mestre em Israel e não entende o que eu estou falando? Ele pergunta: Senhor, como pode um homem nascer, renascer? Daqui a pouco ele estava até falando ali de renascimento, budismo, mais um pouco. Mas Jesus falou: olha, aquele que nasce da carne é carne, ou seja, quando você nasceu da sua mamãe, né? Quando eu nasci da minha mamãe, eu nasci carnal, eu sou carne. Eu sou carnal, eu sou carne. Por quê? Porque eu nasci da carne, eu nasci da minha mamãe, você nasceu da sua mamãe. Sim. Só que quando eu encontro Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus vai lá no meu interior e faz eu nascer de novo. O Espírito vivifica o meu espírito que estava morto pelo pecado, e ele vai dar vida ao nosso espírito. Isso aí, é verdade. E aí Deus passa a habitar dentro de você. Sim, glória a Deus. E aí você continua sendo carnal, mas ao invés de ser carnal, agora você é alguém espiritual. Aleluia. Sim, Deus. Verdade. E se você é alguém espiritual, você pode mandar na sua carne. Sim. Desse jeito. Vocês estão entendendo? Amém. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí é verdade.
E Jesus falou: olha, se vocês não nascerem da água e do Espírito, vocês não podem ver, experimentar, entrar no reino de Deus. Isso aí. Porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Isso aí, amém. Glória a Deus. Deus faz eu e nascer. Cara, Deus salva a mim e você, Jesus te salva para você poder se relacionar com Ele, para você poder andar com Ele, para você poder ter comunhão com Ele. Porque enquanto você não nascer de novo, você não pode ter relacionamento com Ele, porque Ele é Espírito. Ninguém se relaciona com Deus na carne, se relaciona com Deus no Espírito. Sim, isso aí. Então por isso que Jesus é porque Ele não aguenta ficar longe de mim, Ele não aguenta ficar longe do homem, e Ele fala: cara, eu vou salvar esse cara porque eu amo esse cara, eu quero me relacionar com esse cara, eu quero me revelar para esse cara, eu quero mostrar os meus propósitos da vida desse cabeção e usar ele de forma sobrenatural na terra. E é por isso que eu vou salvar ele, mesmo ele sendo fraco, pecador, inconstante, safado, podre, sujo, eu vou salvar ele. É verdade, aleluia. E isso a gente precisa entender. Deus não salva ninguém por mérito. Deus salva por sua graça. É isso aí, é verdade. Porque se a gente fosse apontar o dedo para quem merece ser salvo, ninguém aqui merecia ser salvo. Eu não merecia ser salvo, você não merecia ser salvo, ninguém. Ninguém é digno. Mas a graça abundante de Deus em Cristo Jesus nos salva, nos limpa, nos cura, nos liberta, nos renova, nos regenera, nos transforma. Aleluia, sim, Pai. Excelência, tua glória, sim. Irmão, era para você estar gritando aqui, ó. Excelência, tua glória, sim, Pai. Aleluia. Só que a gente precisa entender isso, porque hoje a gente vive um sistema religioso muito forte, aonde as pessoas acham que ser salva em Jesus é entrar para a igreja, é mudar um costume, é mudar um hábito, é mudar uma forma de vestir. Não é isso, meu irmão. Se não mudar no interior, não adianta mudar nada no exterior. Isso aí, é verdade. Não adianta. Cada um tem seu estilo, meu irmão. Mas se o cara é salvo, glória a Deus. Mas é o estilo do cara. Vê o Rafael doido aí, cheio de tatuagem. Esse cara se converteu, estava na lama. E tá aí, continua tatuado. E mais tatuado. Glória a Deus, aleluia. E é salvo. Eu olho para o Renato lá em Miguel Couto se converteu, na época que a gente estava lá em Miguel Couto, e às vezes eu fico pegando o pé dele, zoando, negócio de anime, desenho, daqui a pouco ele está virando até japonês, daqui a pouco está abrindo uma aldeia, mas o cara é salvo em Cristo Jesus. Aleluia. Tem cara que gosta de rock, de uma coisa mais pesada. Tem cara que gosta de rap. Tem cara que gosta de coisa mais culta, mais formal. Mas a personalidade é estilo de cada um. Mas se o cara é salvo em Jesus, glória a Deus por isso. Isso é até bom. Imagina se todo mundo fosse igual. Se eu fosse igual o Toninho, o Marcos, se eu fosse igual o Rian. Imagina todo mundo igual. Quem sem graça seria? Todo mundo aquela coisinha arrumadinha, bonitinha. Não, meu irmão, cada um tem sua escolha, cada um tem seu jeito, cada um tem sua personalidade. Viva a sua individualidade, viva a sua personalidade, mas viva ela em Cristo Jesus. Influencie as pessoas, sabe, com a sua personalidade. Lá no Genesiano, irmãos, a nossa igreja já foi muito criticada por causa disso. Porque a gente não exigia, meu irmão, quando eu comecei a ir para a igreja, antes de aceitar Jesus, eu ia para a igreja de chinelo, bermuda. Se fosse por causa de roupa, meu irmão, eu nunca ia conhecer Jesus. Cabeludo, brinco, né? Brinco, usava um negócio no nariz, cabelo arrepiado, cano longo igual do diabo, tênis, calça saruel com sacão lá embaixo.
Hoje eu gosto de coisa mais formal, né? Gosto de terno, gosto de roupa mais social, mas é um gosto meu. Não tenho nada contra quem usa brinco, quem usa cabelo arrepiado, né? Quem usa... Não, acho até maneiro. Mas hoje o meu gosto é mais formal, eu gosto de coisa mais formal, mais culta, mais social. Mas tem os caras que é descabelado, vê o Rafael todo cabeludo, vê o Félix ali, careca, barbudo. Isso aí. Glória a Deus por isso, irmão. Ok. Por quê? Porque salvação não é uma religião, salvação não é entrar para a igreja, salvação não é mudar um costume, salvação é mudar o meu modo de viver. Amém. É isso aí. É mudar a minha forma de pensar, é resgatar aqui dentro algo que estava morto, é começar a andar com Cristo Jesus e começar a viver coisas sobrenaturais em sua presença. Aleluia. Isso é salvação. O que adianta eu ser todo engomadinho e ser escravo do pecado? O que adianta eu ser todo engomadinho e ser viciado? O que adianta isso? Prefiro andar descabelado e livre do que ser engomadinho e viciado. Isso aí. Toma. Essa é a verdade, meu irmão. Essa é a verdade. Jesus, quando estava aqui na terra, ele pregava o reino de Deus. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Se arrependam. Então, salvação é um pacote de coisas: cura, libertação, renovação, regeneração, justificação, perdão. Salvação é um pacote de coisas. Isso aí. Aí agora eu faço uma outra pergunta: como ser salvo? Como eu posso ser salvo? Abre lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Escreve essas referências aí, hein? Capítulo 16. Amém? Atos 16, versículo 29. Fala o seguinte: o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Amém? Amém. Essa passagem aqui, Paulo e Silas estavam presos porque tinham pregado o evangelho, tinham libertado uma menina que tinha um espírito de adivinhação numa cidade, e aquela menina dava muito lucro com a adivinhação para os senhores da cidade. E aí prenderam Paulo e Silas numa cadeia. Só que a Bíblia fala que Paulo e Silas à meia-noite começaram a orar, começaram a louvar a Deus, e os presos ouviam eles louvando a Deus, buscando a Deus. A Bíblia fala que Deus respondeu com um terremoto, e as prisões se abriram, as correntes de todos os presos se abriram. E aí o carcereiro, que era o que cuidava da prisão, quando ele viu aquilo, se a gente for ler versículos antes, a Bíblia fala que ele queria se matar, e Paulo fala: não faz isso. E aí ele pede luz, chega até Paulo e Silas e fala: Senhores, o que eu posso fazer para ser salvo? Se fosse muitas vezes os crentes atuais hoje, iam falar assim: vamos lá na minha igreja domingo. Ah, você quer ser salvo? Vamos lá na minha igreja domingo. Ah, vamos
no retiro tal, mês que vem. Ah, não, você tem que mudar isso aqui, você tem que vestir isso aqui agora. Você quer ser salvo, você tem que vestir isso aqui agora. Ah, você quer ser salvo, você tem que tirar isso, você tem que tirar aquilo. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus. Amém. E serão salvos você e os de sua casa. O restante Deus vai te convencendo e tu vai fazendo. Sim, é verdade. Mas o primeiro passo é crer. Porque crer, irmãos, isso é simples. O Evangelho, ele não é mirabolante. O Evangelho não é difícil de entender. Jesus, quando estava aqui na terra, não usou de uma linguagem difícil, não. Era simples. O Evangelho é simples. Pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Você quer ser salvo? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Amém. Então, como ser salvo? Crendo. Amém. Só que, agora, a gente acha que crer é mais do que acreditar. Crer é mais do que acreditar. Porque se você for falar, se você for perguntar aí fora, meu irmão, você acredita em Jesus? O ímpio vai falar, ah, claro, eu acredito em Jesus. Vou perguntar para um satanista, tu acredita em Jesus? Crê em Jesus, acredita em Jesus. Agora, crer é mais do que acreditar. Quando a gente pega a palavra crer no original hebraico e grego, significa confirmar, guardar, ser fiel, ter certeza, obedecer, confiar. Então, crer é acreditar? Sim. Mas crer é acreditar, mas também é se entregar, mas também é segui-lo, mas também é confiar, mas também é obedecer. Creia no Senhor Jesus. Eu acredito e me entrego a Ele. Eu acredito e obedeço a Ele. Eu acredito e confio nele. Eu acredito e sigo Ele. Aleluia. Eu acredito e aceito o senhorio dele sobre a minha vida. É mais do que simplesmente acreditar. Eu acredito em Jesus. Eu acredito num cara que morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Eu acredito. Aleluia. Mas não se integrou, mas não mergulhou, mas não confia, mas não obedece, mas não renuncia, mas não nega a si mesmo, mas não toma a sua cruz e não segue Ele, apenas acredita. Apenas acredita. Vai à igreja quinta, vai à igreja domingo, né? Vai à igreja outro dia, vai à igreja, vai até para o discipulado, mas apenas acredita, mas não se entrega. Não se entrega por completo, não confia por completo. Não abre mão dos seus prazeres para conhecer Deus, não abre mão da sua carne para conhecer Deus. Se a gente for ver o contexto aqui, depois, o carcereiro, ele creu em Jesus e foi salvo ele e a sua família. O cara lavou as feridas de Paulo e Silas. Depois ele e toda a sua casa se batizaram e o cara começou a viver o Evangelho. Amém. Então é isso, meu irmão, que Deus ele tem para fazer na minha vida e na sua vida. Aleluia. Salvação é um presente de Deus. Salvação é uma dádiva de Deus. Salvação é um dom de Deus. Agora, abre aí a sua Bíblia. Carta aos Efésios, capítulo de número 2. Carta aos Efésios,
lá no Novo Testamento, Aleluia, glória a Deus. Efésios o quê? capítulo 2, versículo 1. E fala o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém. Antes estávamos mortos, mas Deus nos ressuscitou em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado. Agora abre lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Capítulo 1, versículo 15. Amém? Aleluia. Fala o seguinte: o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, além de fé, além de crer, eu preciso me arrepender. Além de crer em Jesus, além de me entregar a Jesus, além de seguir Jesus, eu preciso me arrepender. E se arrepender é se converter. Se arrepender é realmente deixar de ser Simão e passar a ser Pedro. Glória a Deus. É deixar de ser vacilão e passar a ser rocha. Aleluia. É deixar de ser fraco e ser forte.
É deixar de ser escravo e ser livre. Sim, sim. É deixar de viver jugo e viver como alguém livre. O reino de Deus é chegado. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Deus não quer apenas te dar a vida eterna. Deus quer sim, a promessa dele para a nossa vida é a vida eterna. Mas Ele quer que você viva uma vida próspera aqui nessa terra. Sim, aleluia. Você tem um propósito. Você tem um chamado. Deus tem uma obra na sua vida. Tem uma unção de Deus preparada para você. Oh, sim, Deus, aleluia. Glória a Jesus. Mas você precisa se converter. Sim, Você precisa se converter. Porque a salvação é uma graça de Deus. É um presente de Deus. sim. Obrigado.